Olá, tudo bem com você? Eu queria falar sobre um assunto interessante e que poucas pessoas param para refletir, que é a questão do parto. Você consegue imaginar que na vida nós passamos por dois partos? Como assim, Kleber? Me explica melhor essa história. Bom, a gente tem o parto materno, que é o quê? Quando a mãe dá à luz. Primeira pergunta: quem resolve que o filho tem que nascer? É o bebê ou é a mãe? A mãe fica contando assim: ah, agora tá na hora, vamos lá. Pum, nasce. Não é assim que funciona, né? De repente, a criança starta um processo que dispara o parto. Qual é esse processo? A criança vai crescendo e vai se nutrindo, vai se desenvolvendo, e de repente, aquela barriga que era super confortável, que era super acolhedora, ela começa a se mostrar difícil, né? Ele fica de cabeça para baixo. Daqui a pouco, qualquer coisa que ele vai se mexer incomoda. E aí chega uma hora que o fluxo de oxigênio que está indo da placenta para o umbigo dele começa a diminuir. A criança começa a se sentir desconfortável. E o que dispara o processo do parto é o desconforto da criança. Ou seja, apesar de estar num lugar seguro, controlado, dominado, o desconforto daquele lugar provoca um desejo na criança de ir para o novo, para o desconhecido, para a vida. Ela tem que romper o ciclo materno e entrar na vida. Então a criança dispara o processo do nascimento e ela vai para o desconhecido, ela vai para um mundo que ela não tem a menor ideia de como é que é, mas ela passa por essa experiência exatamente porque é necessária, porque o nível de desconforto que ela tem atingiu um grau tal que não é possível mais ficar onde está. Ela nasce. E aí depois disso daí, ela vem para o mundo, ela é acolhida pela mãe. Quando ela é acolhida pela mãe, começa todo um processo de desenvolvimento da criança e ela entra no segundo ciclo de parto. Qual é o próximo útero da criança? O próximo útero da criança é a casa dos pais. É a casa onde ela vai crescer e se desenvolver para o mundo. E aí, nesse segundo parto, que nós podemos chamar de parto paterno, quem é responsável por pegar a criança e tirar desse mundo de segurança e levar para o mundo é a figura da função paterna, é o pai. Então, a criança vai se desenvolvendo, vai percebendo o mundo como é que funciona, vai entendendo como funcionam as relações, vai entendendo como é que o mundo trabalha os valores, as referências e se constrói. E ele começa a ficar incomodado daquela vida que ele tem em família e resolve partir para o mundo. Como é que eu consigo fazer um parto paterno? Primeiro, você acha que um filho que tem tudo de bom de casa, que não tem necessidade nenhuma de correr para o mundo, vai sentir necessidade de sair? O que gera a vontade da mudança é o desconforto que nós passamos. Se nós não temos um desconforto, para que mudar? Para que eu vou para a vida? Para que eu vou para o mundo se eu não tiver situação desconfortável? Se eu tiver um quarto tranquilo para viver, comida, se eu puder levar minhas namoradas ou meus namorados para dormir em casa, qual é a vontade e a necessidade que eu tenho de sair? E aí, o risco que tem é de pessoas continuarem infantilizadas, adultos que crescem e não conseguem se desvincular da família de origem. E o nosso papel no mundo é viver. E viver implica necessariamente em cessionarmos o nosso vínculo com os pais. Kleber, você está dizendo então que a gente tem que dar as costas para os pais? A gente tem que dar as costas para a função materna e paterna que nos acolheram e nos deram as condições de crescermos. Pai e mãe continuam existindo enquanto referências, enquanto noções de pessoas que nos deram a vida. Agora, eu tenho que pegar esses conceitos de pai e mãe que me geraram e interiorizar e partir para o mundo. E somente a necessidade nos faz nos movimentarmos. Pessoas que não têm necessidade não se movimentam. Água parada apodrece, já diz o ditado. Então, o que é necessário? É necessário que a pessoa se sinta motivada. E aí sim cabe à função paterna mostrar que o mundo não é só aquele mundo de tranquilidade, de convivência, de segurança, mas que ele precisa se lançar para a vida para entender que o mundo não é só aquilo e que ele tem que conquistar as suas coisas. Então, o jovem, a criança, tem condições referencial de entender como é que é o mundo. Não tem aquele ditado que diz que todo porto é seguro,
Mas navios não foram feitos para ficar nos portos. A função do navio é se lançar ao mar. E se lançar ao mar implica ter dias de sol e dias de chuva, dias de calmaria e dias de tempestade. Mas ele chega do outro lado e ele sobrevive e passa por experiências. E essa é a função do paterno. E o parto paterno ele tem que acontecer. A ausência da função paterna faz com que os adultos fiquem regredidos e se tornem eternas crianças vinculadas aos pais, que tem que ligar para pedir aprovação, que tem que ligar para pedir atenção, ou que não conseguem se desvincular do pai e da mãe. Essa cisão, ela só acontece quando a pessoa consegue interiorizar esses valores e partir para a vida. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você achou que ele é bom, dê um joinha, dê um like. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre qualquer outro tema ou sugestão, manda uma mensagem para mim, que eu te respondo aqui em forma de conteúdo ou te respondo diretamente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.